do nosso último encontro? Não. Deixa eu ver aqui se alguém vai perguntar alguma coisa. Com essa internet, né? Agora tá pipocando, aluno mandando trabalho, aluno fazendo pergunta, aluno... Rapaz, engraçado que na São Judas que eu tinha o quê? Acho que na São Judas eu tinha... Vou fazer essa conta. Chegava a ter, eu acho que 1000 vezes mais aluno. Ah, eu ia falar, né? O pessoal não ficava mandando mensagem de celular, não ficava. Mas eu não tinha celular, né? Olha o segredo. Como muda a vida da gente, rapaz. Como muda. Eu não tinha celular, por isso eu fiquei estranho. Então, como é que eu fazia na São Judas, né? Porque aqui no Souza Lima não tem 20 pessoas, né? E, porra, celular e tal. Se bem que lá na pós da Marcelina tem mais gente, né? Acho que tem umas 30 pessoas. E o pessoal lá é muito ativo, né? Muito. Eles falam o dia inteiro, não param de falar, falando de rock o dia inteiro. Lá é muito. Mas tem no Souza também, né? Mensagens no final de ano. Eu fico pensando, cara, como é que eu fazia na São Judas, né? Porque também tinha final de semestre e eu tinha 1.200 alunos. Como é que fazia? 120 por sala. Como é que fazia, né? Olha só que saúde que eu tinha, né? De não ter celular. Olha que importante não ter celular. Bom, eu quero aqui pegar com vocês para todo mundo ficar preparado. Sobre o duplo. Será que é o duplo encher? Ixi. Mas eu vou ter que desligar aqui o celular, que vai ficar tocando agora. Vamos ver aqui. Hum. Ele fala, né, da nulidade das coisas. Tem aquela frase importante no parágrafo 23, né? A coisidade da coisa está oculta ou vidada, jamais o ser da coisa vem à luz, isto é, jamais assuma o nível da linguagem. A linguagem é sempre um tema que gera controvérsias no pensamento do Heidegger em vários sentidos. É importante para o grupo que está aqui da Letras, né? Você tem autores que entendem que a linguagem é central no Heidegger. E, frequentemente, entendendo de modo não fenomenológico.
não se entende de modo fenomenológico, né? Então, por isso que o Wittgenstein, inclusive, é histórico isso, né? O Wittgenstein considerava que ele e o Heidegger falavam da mesma coisa. Então, você vê, né? O Wittgenstein via no Heidegger uma perspectiva de filosofia da linguagem, em sentido analítico. E a gente tem uma série de situações que são situações, em algumas oportunidades, confusa, né? Na linguística, de novo, o Benveniste, ele tem uns artigos tentando, eu não sei, eu tive a impressão que ele estava escorando a linguística na filosofia da linguagem. Então ele procurava, nesses artigos, mostrar que o que os filósofos analíticos falavam e o que a escola de linguística que ele representava falava não era assim tão diferente, havia pontos de contato e tal. A questão é que nós temos um fenômeno epistemológico na ciência em geral, mas em particular na filosofia, que é chamado de virada linguística. E aí muitos pesquisadores tentam compreender, né, a filosofia por esse paradigma, por assim dizer, né? Como se fosse uma espécie de paradigma, realmente. Então, Heidegger, o pessoal da hermenêutica, eles são... O próprio Cassirer, já vi muita gente, já debati com colegas, né, que entendiam que o Cassirer colocava no centro da questão a linguagem. Isso é muito frequente, né? Ah, o Cassirer coloca no centro da questão a linguagem, ele parte da linguagem. Aí tem outros caras falando, não, ele coloca no centro da questão a ciência. Uma filósofa especialista em Nelson Goodman fez um livrão sobre o Nelson Goodman. E o Nelson Goodman conheceu esse livro, que ela tenta... O Nelson Goodman, se não me engano, tinha uma tese, né, segundo os conceitos que ele elabora, que a arte não admitia exemplificação. E ela faz um livrão para mostrar a tese contrária, que, se não me engano, o Nelson Goodman acaba subscrevendo, acaba se rendendo, né, a tese da filósofa, acho que é uma filósofa portuguesa, eu acho. Eu tenho o livro dela. E ela, nesse livro, coloca lá, né, que a estética no Cassirer não é promissora porque o Cassirer reduz tudo à ciência. Então, assim, é complicado, né? Cassirer coloca no centro da questão a linguagem. Outro, Cassirer reduz tudo à ciência. Reduz. Colocou desse jeito. Aí outro vai dizer que, de alguma forma, tudo parte do mito, né? O sistema das formas simbólicas é um sistema que visa, entre outras coisas, na verdade, é quase como se fosse uma proibição no sistema, né? Mas ele visa relacionar as aberturas de mundo de modo não hierárquico. É importante não haver hierarquia entre as formas simbólicas no Cassirer. Portanto, a linguagem não poderia estar no centro, não poderia ser, né, a forma principal, da mesma forma com o mito, da mesma forma com a ciência. Isso faz parte do programa, do núcleo do programa, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa acontece em razão da virada linguística. E a virada linguística não é que ela não é importante, ela é muito importante, ela tem um impacto fundamental nas ciências em geral, porque a virada linguística, ela coloca a questão contemporânea da linguagem.
É que hoje linguagem acabou virando é tão importante, você vê, realmente é importante, você tem um impacto cultural enorme. A gente cresceu, né? A gente nasceu nesse mundo. Qualquer área do conhecimento, na arquitetura, não, porque a linguagem clássica, não, porque a linguagem românica. Você está na boca, né? De todas as perspectivas e todas as áreas. Não era assim. A linguagem era compreendida como um setor intermediário, era um departamento, uma reunião de recursos para transmissão de conteúdo. É a filosofia analítica, que de uma maneira mais rigorosa coloca a linguagem como produtora de conhecimento. Então a linguagem, ela não está só transmitindo conhecimento de um lugar para outro. Ela é capaz de produzir conhecimento. No programa analítico, a linguagem, ela exige um tratamento que é anterior aos problemas da ciência. Que como ela é capaz de produzir conhecimento, ela interfere no processo da ciência. Não é algo que deva ser simplesmente menosprezado. O que vai acontecer na filosofia analítica é que a gente vai ter um tratamento da linguagem, isso que vai gerar a lógica simbólica. E de uma maneira impressionante, né, esse processo se dá no mesmo movimento em que eles reduzem a matemática à lógica. Então é uma grande realização, um grande feito, né? O Cassirer vai criticá-lo frontalmente, mas numa oposição muito digna. Agora, esse fenômeno que vai ser sentido em todas as áreas é realmente um fenômeno, gente. Não é à toa que o Thomas Kuhn vai admitir como paradigma da ciência a perspectiva da filosofia analítica. Por outro lado, ele acaba gerando uma dificuldade para a gente. Porque, sem ignorar essa pungência, nós temos aí, como o Heidegger proporia, um problema de sentido. Não é porque teve a pungência que teve e deixou as marcas que deixou e mudou, né, a história da epistemologia, que o sentido está claro. Não é, por exemplo, no sentido, aqui estou, né, argumentando, não é no sentido de determinar a linguagem como centro da questão em todos os segmentos de pensamento. Não pode ser nesse sentido. Isso não aconteceu com Cassirer, isso não aconteceu com Heidegger. É verdade que a grande parte dos pesquisadores e pensadores, até de uma maneira cogente, digamos assim, né? Como citar aqui o Heidegger, como coação, se sentiram compelidos a pressupor a linguagem no centro das questões que trabalhavam. Mas isso é uma determinação de agenda e tem motivos institucionais. Tem motivos institucionais para isso acontecer. Pessoa, ela acaba correspondendo, né, a algumas agendas para submeter projeto de pós-graduação, para ter artigo publicado, isso acontece. E é muito bem explicado pelo Thomas Kuhn, né? Muito bem explicado pelo Thomas Kuhn, embora o Thomas Kuhn ele explique de uma maneira
ele vai aderir a esse tipo de fato. Não que se deva apenas se opor, né? Mas há, evidentemente, uma série de problemas que decorrem disso. Então, é claro que, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, você tem isso mais ou menos estabelecido de maneira disseminada. E serão poucos os autores que não vão tratar a linguagem, né, como um elemento central ou determinante, ou com as implicações vai ser minoria. Mas essas minorias existem, e no caso de alguns autores, sem essa compreensão, a gente não consegue trabalhar o autor. É o caso do Heidegger. O Heidegger ele leva a linguagem muito a sério, mas ela não está no centro da questão, né? É interessante colocar dessa forma, o que é que está no centro da questão, né? Certamente, no caso do Heidegger, é a abertura do ser, e isso vai ter um comportamento linguageiro. A linguagem é muito importante no Heidegger, ela é a casa do ser. Mas o Dasein é o pastor do ser. Então, nós temos uma série de questões importantes que não vão se adequar muito bem se lermos o Heidegger por meio da virada linguística, principalmente numa perspectiva analítica, que depois vai sair da filosofia analítica. A gente vai ter uma priorização da linguagem em segmentos que não são analíticos. Isso vai acontecer. Então, é importante a gente estar discriminando, né? É importante estar discriminando. Essa frase aqui no texto é uma frase que ela pode dar a entender, né, que o Heidegger está colocando a linguagem numa posição esperada como fruto da virada linguística. Não é que esses pensadores que não vão ficar tão confortável no programa em programas que estão totalmente orientados pelo núcleo da virada linguística, não quer dizer que ela não é sentida neles, porque, de novo, é realmente uma nova forma de conceber o fenômeno da cultura e do pensamento, sem dúvida. Mas não quer dizer que o Heidegger entende que a questão é a questão da linguagem. O Heidegger, inclusive, né, no Caminhos da Linguagem, não lembro agora em que artigo, ele vai diagnosticar essa situação. Ele vai diagnosticar essa situação. Ele vai dizer, né, com todas as letras, que várias conclusões somente foram alcançadas porque o ser humano se compreende senhor da linguagem. Então, uma das coisas que está pressuposta, não é? Aí, no caso, não seria um pressuposto, né? Seria vamos dividir, né? Vamos chamar de presunção, para indicar que é um elemento que não se está consciente dele, não foi decidido, não foi evidenciado, né? Então, está presumido entre os pressupostos que o ser humano é senhor da linguagem. Tem que falar que não. A linguagem que é senhora do homem. As pessoas silenciam, olha, a virada linguística em termos fenomenológicos. Não é bem isso. É uma crítica. Está fazendo uma crítica, né? Olha, eu estou aqui identificando uma série de coisas importantes sobre a linguagem, mas entendendo que a linguagem é um produto humano. Olha que interessante, né? Por isso que eu relaciono
muitas vezes o Heidegger com Cassirer, né? Que a abertura de mundo não é um fenômeno redutível à voluntariedade do sujeito. E não é redutível porque o sujeito é ser no mundo. Então você não consegue colocar o sujeito como condição de possibilidade do mundo, uma vez que o mundo também é condição de possibilidade do sujeito. Essa briga de maneira regional e ôntica, e muitas vezes decadente, a gente encontra muito na sociologia, entre a sociologia e a psicologia. O homem é produto do meio, sem dúvida. Mas há, evidentemente, um modo decadente de tomar esse fato, que às vezes é importante na perspectiva, né, de pensamento. Às vezes é importante tomar de modo decadente. Mas, em Cassirer, essa dialética fica viva, né? O mundo é condição de possibilidade do sujeito, tanto quanto o sujeito é condição de possibilidade do mundo. E aí você não consegue ter uma redutibilidade. É claro que tem toda uma pesquisa aí dentro do Heidegger que eu já não estou atualizado, que é a pesquisa dos fenômenos básicos. Aí os pesquisadores vão pegar, junto com os escritos do Heidegger, e vão pegar o tu, vão pegar, acho, não sei se vai pegar o eu, vai pegar o mundo, ou seja, tem uma série de coisas aí para se pensar essa questão do sujeito do mundo, que para o Cassirer não era o principal. O Cassirer queria pensar nas formas simbólicas, né? Ele queria pensar isso. Então, o Heidegger está propondo, nos seus termos, né, a forma simbólica da linguagem. A advertência aqui a ser feita com urgência, que o Heidegger vai, a vida toda, recusar o recurso da dialética. Então, ele recusa a vida toda esse recurso da dialética. E o que acontece é que a gente vai ter nesse ponto, uma impossibilidade de conciliação do pensamento do Heidegger com o pensamento do Cassirer, né? E é importante recusar a dialética no Heidegger, porque senão a gente não entende o método. O Heidegger considera, em muitos lugares, o método dialético tratado de modo decadente também. Então é importante, tem todas essas coisas, né? Mas, fazendo essa advertência, eu entendo que é possível nós entendermos nesse trecho que se trata da forma simbólica da linguagem, uma vez que ela não é produto do homem. Embora, como disse o Buber, que é outro que se opõe ao Heidegger, né, não aconteça sem o homem. Então não depende de mim, mas não acontece sem mim. Uma fórmula importante do Buber, que está penetrando essa discussão que nós estamos fazendo. Então, lá no Caminho da Linguagem, o Heidegger diz que quando essa relação de sucerania é ignorada, o homem, o ser humano, é tomado por uma estranha pungência de pressão. Ele é dominado por uma pressão que ele precisa aliviar. E ele alivia se expressando. E essa expressividade também se coloca em meio a uma série de publicações, e entre elas publicações científicas. Tem um modo que o Heidegger estabelece: tudo que se está sendo ignorado
tudo que está sendo ignorado de movimento, de condições, para se colocar o pressuposto, né, que é utilizado na virada linguística. Em outras palavras, ele carece de elementariedade. Ele não é elementar, como os filósofos analíticos tratam. Ele também não nem originário, mas para usar um termo não heideggeriano, e sem que também não vou querer dizer a mesma coisa com isso, mas digamos assim, ele não é um primado. Ele como é que eu vou dizer? Se que eu não quero usar o originário, né? Mas ele não tem o funcionamento de causa, digamos assim, né? Ele não está, ele é uma causa fundamental. Ele já é, claro que ele vai causar uma série de coisas, mas ele já é um efeito de uma cadeia relativamente grande de causa e efeito, se a gente colocar nesses termos. Então, Heidegger ele se posiciona muito bem com relação à virada linguística, tanto Heidegger quanto Cassirer. Tanto Heidegger quanto Cassirer. E depois a gente não vai ter mais esse posicionamento, a gente vai ter uma admissão. Nós somos frutos de gerações que já tinham se submetido a esses paradigmas. E a gente herdou isso. Então, para a gente, é um lugar comum. A linguagem do romantismo, né? E isso, claro, não está parado no tempo, né? Isso vai escorar o momento atual que nós estamos vivendo, que a gente fala de narrativas, né? Então, são narrativas, são formas de narrar, é o discurso. Tudo isso é muito importante, gente. Não é para vocês entenderem que isso é um erro. Tudo isso é muito importante. Mas o que eu estou questionando é a hegemonia deste âmbito. É não só possível, como legítimo pensar fora desse âmbito. Isso é complicado, tá, gente? A gente briga com isso a vida inteira na pesquisa. Na estética lá da USP, por exemplo, né, a gente falava do factum da ciência, o pessoal da estética não trabalha epistemologia da ciência. Então, o tema, ele entra na estética, eu preciso escrever sobre isso, é que eu não estou sem tempo, né? A gente trabalha, não tem tempo para fazer pesquisa, né? Você vê, quando num lugar em que cada vez menos se reconhece a pesquisa como trabalho, você acaba não podendo fazer pesquisa, porque não é reconhecido como trabalho, que tempo que você vai ter? Né? É um problema. E disso decorre o grave problema em vários outros segmentos, quando não são reconhecidos como trabalho, né? Seja nas artes, seja na educação. Olha só, já eram problemas graves. Então, o departamento de estética não está discutindo questões proeminentes da filosofia da ciência. Recebe, portanto, informações desse departamento numa espécie de modo neutro. Eu desconfio que essa ideia que eu estou propondo
Tem a ver com o paradigma do Kuhn, mas o Kuhn não trataria assim, porque quando eu falo um modo neutro, tem um sentido crítico nisso. Esse modo neutro, ele seria melhor expresso por amostragem, por média. Então, você imagina, você tem uma série de pesquisas lá em linguística, uma série de pesquisas, um monte, de várias direções. Se elas fossem visíveis, né, e você olhasse de longe, ela talvez apresentasse uma curva média, apresentasse um contorno, né, geral. Esse contorno geral não é uma tese. Esse contorno geral não é uma hipótese. Esse contorno geral não é nenhum programa. Esse contorno geral é, digamos assim, o funcionamento de uma área do conhecimento neste momento. Você tem que aproximar para distinguir os programas, para distinguir as pesquisas, para distinguir as hipóteses. E quando eu faço pesquisa e levo em conta a linguística, eu levo em conta algumas pesquisas na linguística, que vou tomá-las como meus pressupostos. Eu estou partindo disso, partindo dessas teses. Tese que está no meu pressuposto não cabe questionamento. Por quê? Porque se eu questiono o que está no pressuposto, a não ser que eu cometa erro no pressuposto, mas eu não cometi erro. Se eu questiono o pressuposto, né, eu já não tenho como me relacionar com aquela pesquisa. E isso acontece, tem muita coisa que a gente não pesquisa porque a gente recusa o pressuposto, então a gente nem leva em conta a pesquisa. Eu não subscrevo, por exemplo, os pressupostos consciencialistas do Bergson. Então nem leva em conta a pesquisa. Que já não há como interagir, né? É diferente, por exemplo, do Rorty em relação ao Heidegger. Ele admite uma série de pressupostos que estão no Heidegger e vai recusar outros. Então é possível ter um diálogo. Uma coisa que eu acho que muitas vezes é negado, né? É que o Heidegger e o Cassirer admitem uma série de pressupostos, apesar do Cassirer ser idealista e o Heidegger não ser nem idealista nem realista, segundo ele próprio. Mas há pressupostos comuns. Não é só isso, né? Tem problema, a problemática, né? Tem uma série de coisas também para a gente verificar. Então, via de regra, numa determinada pesquisa, eu não estou questionando o pressuposto, a não ser quando, em nome da pesquisa, eu considere que há pressupostos mais adequados. E às vezes não é nem pressuposto, às vezes é objeto, por exemplo. Lá no nosso grupo da pesquisadores da música, eu uma vez escrevi um artigo baseado. Eu sempre confundo, porque tem dois sobrenomes no Brasil, que é o Lhoa e o Shoa. E os dois estão na pesquisa. Então, essa musicóloga da semiótica, eu não lembro se é o Lhoa ou o Shoa. Mas ela fez um artigo, e por isso que eu vim a conhecê-la, sobre o rock brasileiro. E nesse artigo, o que motivou esse artigo foi pesquisas que ela fazia na Inglaterra, e ela fazia comparações com o rock brasileiro, até que finalmente os ingleses começaram a perguntar por que ela chamava de rock brasileiro. E não só rock. Uma vez que os ingleses não conseguiam distinguir no que ela chamava de rock brasileiro um ponto irredutível. Eles achavam que era rock
como o rock que se fazia na Inglaterra, mas feito por brasileiros. Não é por isso que vira rock brasileiro? Então ela faz uma pesquisa em que ela tenta demonstrar que o rock é brasileiro, existe, né? O que ela pega como objeto de estudo, aí é maravilhoso, né? Ela pega como objeto de estudo Legião Urbana. E não contente com isso, ela escolhe das músicas do Legião Urbana aquelas que realmente são mais imitação dos Smiths, aquilo que é mais Smith mesmo, aquilo que é mais Morrissey mesmo, né? Pô, né? O Renato Russo, com todo respeito, né? Ele fazia mímica do Morrissey no palco, né? É uma banda muito influenciada. É incrível, né? A pessoa não pega os Mutantes, a pessoa não pega exemplos, né? Elementos que poderiam ser utilizados no Clube da Esquina. Uma outra coisa Tropicália que está lá disponível. E aí você imagina, podia ter pego gente do movimento Mangue Beat, porque a clave que os caras estão usando é do Baião, é do Shot. Ela pega a Legião Urbana. Então, às vezes, você tem uma série de problemas mesmo por causa disso. Por causa disso. Né? O que você é inadequado. Mas quando não é inadequado, não cabe você questionar a premissa e o objeto. Aí, se você for você falar, ó, a brincadeira aqui é disso. Acontece muito, né? Marxista criticar o Cassirer. No final das contas, concluímos que o Cassirer é um pensador burguês. O Marx também. Né? Não é uma conclusão relevante. Não, mas eu quero dizer, claro, essa conversa não aconteceu. O cara só chegou nessa conclusão, não conversei com ele. Né? Mas o cara colocaria. Não, mas eu quero dizer que ele não é um pensador revolucionário. Você fala de novo, né? Uma tese gastou papel. Né? O Cacique concordaria de saída com você. Concordaria de saída com você. Não é uma polêmica. Olha o problema. Não é uma polêmica. Você está fazendo uma pesquisa sobre uma proposição que não funciona como hipótese. Por quê? Porque você não tem tese contrária. Você não tem tese contrária. Então não funciona como hipótese. Olha a situação. Isso acontece muitas vezes por causa dessa medianidade, esse ponto médio. O Cassirer é inevitável. É claro que a gente, quando está trabalhando, tem coisas que a gente considera que a gente vai considerar pelo ponto médio. Vocês vão pegar grandes pesquisadores escrevendo assim. Os sociólogos, o que é isso? É o ponto médio. Os economistas, geralmente, é um ponto médio. Vocês vão pegar isso no Heidegger, mas isso no Heidegger nunca está contribuindo para o argumento principal. Geralmente, o Heidegger faz isso a título de ilustração, é para ilustrar um conceito. Não é uma tese séria sobre os economistas. Então, o problema, a meu ver, é onde cai essa medianeidade, essa amostragem, essa neutralidade. Aonde cai? No meu doutorado eu tinha esse problema. Por quê? Porque a filosofia da ciência ela era recepcionada de maneira neutra. E eu estava trabalhando com a Siga, que tinha uma posição muito clara com relação ao factum da ciência. Meu orientador, percebendo isso, uma hora ele concluiu, falou assim, acho que valeria a pena você fazer, então, um trabalho
de apresentação em língua portuguesa do Cassirer. Putz, mas agora o trabalho já não é mais esse, não tenho tempo para fazer isso. E é um trabalho que precisa ter mais experiência também no Cassirer, né? Precisa ter mais experiência no Cassirer para fazer. E acho que seria importante por um especialista do Cassirer, né? Não alguém que pesquisa um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora, a gente também começa a distinguir desses pensadores que eram eruditos, como o caso do Heidegger, né? E de pensadores que não têm mais essa erudição. Quando o pensador, o pesquisador, ele tem menos erudição, mais pipoca de pontos médios o texto dele. Fica mais pipocado de pontos médios. E a coisa chega num ponto que parece que a gente está seguindo uma espécie de modismo. Isso eu vi muito na USP. E não é de agora. Né? Isso já tinha no século XX, na década de 90, já tinha antes. Olha, agora tal coisa é assim, olha, agora tal coisa é assado. E eu desconfio que, em muitos casos, o factum da ciência é tratado como esse ponto médio. E eu aprendi que o factum da ciência é menos o paradigma do Kuhn e mais a suspensão do ceticismo com relação à ciência. É mais a suspensão do ceticismo. Há muitos factos à ciência, realmente, mas é mais a suspensão do ceticismo. Agora, não é tanto assim que a gente vai, hoje, né, debater na universidade. A universidade é o paradigma do Kuhn, então tem que a noção de paradigma, né, do Kuhn, aí precisamos realmente, é preciso conhecer. Então, Cassirer, ele, né, coloca aqui a linguagem. A linguagem vai ser muito importante para o texto da coisa. Vai ser decisivo para o texto da coisa. Mas não como muita gente presume. Então, ele já avisou aqui, né? Isso não vem à linguagem. O que é a linguagem no Heidegger? Principalmente aqui na coisa. É a casa do ser. Por que isto não é ou não pode se adequar a uma série de teses linguísticas, semióticas? É para uma coisa importante. Porque para a linguística, por exemplo, não é importante o ser. E isto é um poder. A ciência, ela depende desta força. A força da pertinência. Historicamente, eu entendo que isso teve um efeito pungente na Revolução Empirista. O empirismo tinha entre as suas palavras de ordem essa também. Nós não precisamos descobrir a causa primeira para pensar. A gente pode pensar com suficiente rigor certas circunstâncias fenomênicas. Isso é uma capacidade. Só que, no meu entendimento, isso transcende o empirismo, que é a capacidade de ter pensamentos locais. Depois, o Bertrand Russell, ele discute aspectos do que eu estou colocando agora, segundo a perspectiva do atomismo lógico. Então, o atomismo lógico, ele pensa, né? Circunstâncias que têm sentido, que apresenta
né, possibilidade veritativa dentro de certos limites, sem você precisar encaixar isso no sistema universal. O Foucault, ele tentando explicar como que ele está procedendo, e eu acho que ele até se surpreendia com a necessidade de explicar, né? Ele acaba sendo didático, ele coloca, olha, eu me valho da filosofia, da epistemologia como caixa de ferramenta. Muita gente entendeu que isto era um relativismo, um perspectivismo do Foucault. Não é verdade, isso é a ciência. Ciência que perdeu essa perspectiva. Sim, os métodos são ferramentas. Claro que, como as ferramentas, eu não posso pegar qualquer ferramenta para qualquer coisa. Se eu tenho um parafuso para desparafusar, eu vou estar enrascado se a única coisa que eu tiver na mão é um serrote. Eu vou estar enrascado se a única coisa que eu tiver na mão é uma rebitadeira. Então, a ciência, ela tem todo um arcabouço instrumental que se comporta como ferramenta. Se comporta como ferramenta. Você vai achar a caixa de ferramenta e você pega a ferramenta para fazer certas coisas. O Foucault, ele vai se distanciar do estruturalismo como movimento por causa desse problema também. Você fala, caramba, mas estruturalismo é importante, mas ele é uma ferramenta. Não quer dizer que não tem programa, porque teve gente que entendeu, então não tem. O Foucault pensa fora do programa, pensa fora da caixinha. Não é isso. Não é isso. Você vê o problema que nós temos na ciência com a perda de sofisticação que o idealismo nos garantia na epistemologia. A gente perdeu essa sofisticação. Estou tendo problema, porque eu fiz sugestão de pesquisa para um aluno relacionando Heidegger com não lembro que é o autor agora, acho que historiador, né? Mas historiador da religião, que trabalha com perspectivas metafísicas. Aí vieram depois me dar bronca, você sugeriu isso para o aluno e tal. Poxa, mas o cara trabalha com a metafísica, o Heidegger é crítico da metafísica. Você fala, é verdade, mas é curioso você colocar isso, uma vez que o Heidegger tem um cursos, aliás, sobre Aristóteles, sobre Santo Agostinho, sobre Tomás de Aquino, e ao que me consta, todos eles eram metafísicos. A pessoa fica em perplexidade, daí fica perplexo, daí ela vai discutir o assunto, vai contemporizar. O que ela está ignorando? Que a fenomenologia é um método que se aplica sobre objetos. E, de novo, os filósofos analíticos estavam pensando nesses problemas, não com esses termos, mas estavam pensando nesses problemas. Um sistema teórico, usando esses termos que eu estou colocando agora, você tem fenômenos conceituais que vão funcionar como método e outros como objeto. Você não pode confundir um com o outro. Uma coisa é você fazer um trabalho sobre fenomenologia, ainda que você se utilize do método fenomenológico. Fenomenologia nesse trabalho está em modo objeto. Agora, eu vou me valer da fenomenologia como método para estudar um objeto que, inclusive, incorpora questões metafísicas, não há contradição. O que as pessoas estão questionando? O que está incomodando? Está incomodando a impressão que está pegando-se um método metafísico, fazendo ele funcionar com um método fenomenológico. E não. A metafísica está lá como objeto de estudo. O procedimento não é metafísico.
Então, essas confusões acontecem muito na pesquisa, que são confusões elementares. São confusões elementares. Então, aqui, a linguagem será a casa do ser, implica em considerar esse ser fenomenologicamente. Eu estou dizendo aqui que a linguagem, ela é, por excelência, o acontecimento que abriga. Não sei se acontecimento é uma boa palavra, que eu não quis falar fenômeno, né? Mas ela é aquilo que abriga o encobrimento que dá morada ao encobrimento. Gente, a semiótica, graças a Deus, não tem nada a tratar disso. Não é assunto dela. E depende de não ser assunto dela. Depende de não ser assunto dela a sua força. O próprio Heidegger diz isso. A ciência, para ser ciência, tem que ignorar o ponto de sua origem. Por quê? Porque se a gente for levar em conta, a gente deixa de fazer ciência e passa a fazer filosofia. Aqui, o que se é chamado de ciência? A ontologia regional. E o que se é chamado de filosofia? A ontologia fundamental. Então, se eu estou fazendo ontologia regional e devo fazer, eu tenho que tomar cuidado para não fazer ontologia fundamental, porque eu vou deixar de fazer um para fazer o outro. E é difícil, viu? Quando você precisa de acuidade metodológica, é difícil. Você acaba fazendo ontologia fundamental muito rapidamente. Então, esse parágrafo 23 ele é muito importante, né? Porque é aqui que ele vai, logo em seguida, usar esse recurso que ele vai pegar de novo daqui a pouco. Parece brincadeira do Heidegger. Parece brincadeira do Heidegger. Mas olha só. A coisidade, retomando lá um pouquinho antes, a coisidade da coisa está oculta, olvidada. Jamais o ser da coisa vem à luz. Isto é, jamais assoma ao nível da linguagem. É a isto que alude o falar-se do aniquilamento da coisa enquanto coisa. O aniquilamento é tão pavoroso porque leva diante de si um duplo ofuscamento. Esse recurso agora, esse estilo vai ser interessante. Essa estratégia. De um lado, a opinião de que a ciência, antes de qualquer outro conhecimento, então antes de qualquer outra forma simbólica, atinge o real em sua realidade. Do outro, a aparência de que, sem detrimento da investigação científica do real, as coisas possam ainda ser coisas. O que pressupõe que, afinal, elas já eram coisas essentes, ou seja, o ser simplesmente dado não vai ser um existencial, ele vai ser a coisa em si. Coisa em si do Kant. Porém, se as coisas já se tivessem mostrado como coisas, na sua coisidade, olha que lindo como esse como é um modo. Esse modo, gente, esse como é central aí na fenomenologia do Heidegger, porque ele está aprofundando esta pluralidade do próprio mundo. Há muitos comos. Isso está na raiz da fenomenologia. O Brentano,
que era um especialista em Aristóteles, estava estudando a equivocidade do ser em Aristóteles, né? Fazendo uma pesquisa. Inclusive, eu acho que esse é o nome do livro, do Brentano. Ser se diz de muitas maneiras, afirma Aristóteles, se não me engano, num dos livros da metafísica. O ser se diz de muitas maneiras. Então, linguageiramente, ele é polissêmico. Se diz. Agora, há um problema de sentido aí. Porque na antiguidade, alguns admitiram que isto era um assunto da concepção, da expressão ou do dizer, e não do ser. Mas nós tivemos outros programas que entenderam que isso era uma questão do ser. E muda tudo, que é a tradição metafísica. Quando um bretano está aprofundando essa questão, ele vai começar a descobrir o caminho para a fenomenologia. Por quê? Porque ele vai, considerando o mesmo problema, pegar o momento do Tomás de Aquino, em que Tomás de Aquino trata essa multiplicidade pelo intêncio. Essa intenção que coloca as coisas. Eu posso entender isso apenas epistemologicamente. E eu posso entender isso de uma maneira antropológica, mas eu posso entender também de uma maneira ontológica, uma vez que não há mundo fora do pensamento de um mundo. Então isso pode ter consequência ontológica. Não, mas vamos falar a verdade. É um modo de dizer, né? O mundo já está aí, que é isso, a gente. Você vê esse mundo que já está aí, é uma abertura de mundo. É um mundo que se abre como se sempre permanecesse aberto. E isso gera consequências em todos os sentidos. Então, esse como, essa consciência é a coisidade. É a coisidade da coisa. Se as coisas fossem dessa forma essente, a coisidade já teria alcançado, né? O seu apelo já teria alcançado o pensamento. A verdade, no entanto, é que a coisa como coisa permanece vedada, nula e, nesse sentido, aniquilada. Isso aconteceu e acontece de modo tão essencial que as coisas não só não são mais admitidas como coisas, mas ainda puderam aparecer como coisas ao pensamento. Vamos ao 24, então. Sobre o que assenta o não aparecer a coisa enquanto coisa. Teria o homem simplesmente negligenciado o representar-se a coisa enquanto coisa? O homem só pode negligenciar o que já lhe foi assinalado. Isso aqui não tinha sido nem assinalado. Então não é negligência mesmo. De qualquer maneira, o homem só pode representar-se aquilo que previamente, a partir de si mesmo, se tenha iluminado. É uma questão subjetiva, então. E a ele se tenha mostrado a luz que traz consigo. Então a gente não pode reduzir o ser se diz de muitas maneiras a uma questão apenas comunicativa. O que é, então, a coisa enquanto coisa, para que seu ser ainda não tenha podido aparecer? Ainda não veio a coisa à suficiente proximidade.
para que o homem não tenha aprendido bastante a atentar na coisa enquanto coisa? Que é a proximidade? Já o perguntamos. Para sabê-lo, interroguemos o cântaro na proximidade. Então, ok. Nós precisamos fazer esse círculo. O Benedito Nunes tem um livro só sobre o método heideggeriano, né? Chama Os Círculos de Heidegger, um livro ou um artigo. A gente precisou aqui dessa volta para esgotar esses equívocos, né? Então fica parecendo que o Heidegger está eliminando o pseudo-problema, mas não é isso. Por quê? Porque os problemas são condutores do pensamento. Por isso que não é um caminho direto para ser feito, é um caminho do bosque. É conseguir, por essas trilhas sinuosas, se perder nisso. E ir cada vez encontrando uma região mais densa do bosque. Em que reside a cantaridade do canto? Perdemo-lo subitamente de vista no próprio momento em que se impunha a aparência de que a ciência não pudesse prestar uma explicação sobre a realidade do cântaro real. Nós nos representamos o atuante do vaso, seu continente, o vazio, como um espaço oco, repleto de ar. Isso é o vaso real, fisicamente pensado. É uma decisão pensar assim, acertada em muitos casos. Mas isso não é o vazio do cântaro. Não deixemos nós que o vazio do cântaro seja o seu vazio. Como o Eudoro está traduzindo isso, né? Não consideramos o que no vaso é continente. Não refletimos sobre o que o conter mesmo é. Por isso, também nos devia escapar aquilo que o cântaro contém. Para a representação científica, o vinho se volve em simples líquido, e este no estado geral de agregação da matéria, possível em qualquer parte. E aí independe do líquido, é a força da consideração física. É o vinho, é a água. Tem muita água no vinho, né? Omitimos do refletir, omitimos-nos, difícil, né? Omitimos-nos do refletir no que o cântaro contém e como ele contém. Só há mundo numa descrição de mundo, contido numa descrição de mundo, contido de uma determinada maneira numa descrição de mundo. Como contém o vazio do cântaro? Contém enquanto acolhe o que nele é vertido. Contém enquanto retém o que recebeu. Então existe um aceitar, um acolher e um reter o acolhido. O vazio contém de dupla maneira. Ah lá. É o parágrafo inteiro esse raciocínio. Recebendo e retendo. A palavra contém é por isso equívoca. O receber, a inversão e o em reter, o Eudoro tem que inventar esse em reter, porque a inversão tem.
Mas o enreter não tem, ele tem que inventar esse enreter. Pelo menos que eu saiba, não existe. O receber a inversão e o enreter a versão são, contudo, solidários. Mas sua unidade determina-se a partir do everter. Por isso que as questões da subjetividade são todas desviantes. Quando eu priorizo a inversão, eu perco o everter. E esse everter não é o dado empírico analítico. É o fenômeno fenomenológico, fenomenologicamente pensado. Mas sua unidade determina-se a partir do everter, ao qual o cântaro se adequa. O duplo conter do vazio repousa no everter. Como everter, o conter é propriamente como ele é. Everter do cântaro é o oferecer. No oferecer da versão está o ser do conter do vaso. O conter necessita do vazio como continente. O ser do vazio continente está reunido no oferecer. Porém, o oferecer é mais rico do que o cântaro. Reúne-se no duplo conter, isto é, no everter. A reunião de montanhas chamamos maciço. A reunião do duplo conter no everter, a qual só enquanto juntamente consuma o pleno ser do oferecer, chamamos oferta. A cantaridade do cântaro tem o ser na oferta da versão. Mesmo vazio, o cântaro retém seu ser a partir da oferta, embora o cântaro vazio não permita um servir. Mas este não permitir é próprio do cântaro e só do cântaro. Uma foice e um martelo são, pelo contrário, incapazes de um não permitir tal oferecer. A oferta da versão pode ser uma bebida. Ela dá água. Ela dá vinho para beber. Na água da oferta demora-se a fonte. Na fonte demora-se a rocha. E nesta, o sono escuro da terra, que recebe do céu a chuva e o orvalho. Na água da fonte perduram as núpcias do céu e da terra. Elas duram no vinho que o fruto da vinha dá, no qual o nutriente da terra e o sol do céu, um ao outro, estão confiados. Na oferta da água, isso mesmo, na oferta da água, na oferta do vinho, se demoram céu e terra. Ora, a oferta da versão é a cantaridade do cântaro. No ser do cântaro duram o céu e a terra. A oferta da versão é a bebida para os mortais. Ela mitiga a sede, deleita seus ócios, alegra seu convívio, mas às vezes também
A oferta do cântaro é ofertada em consagração, já não estanca uma sede, sereniza, elevando-a à cerimônia da festa. Então, a oferta da versão não é oferecida numa taverna, nem é oferta uma bebida para os mortais. A versão é a libação ofertada aos deuses imortais. A oferta da versão como libação é a verdadeira oferta. No oferecer da libação consagrada está o ser do cântaro vertente como oferta ofertante. A libação consagrada é o que a palavra gus, versão, propriamente designa: oferenda e sacrifício. Gus, giesen, disse em grego quem, em indo-europeu gu. Isso significa sacrificar. Quando essencialmente consumado, suficientemente pensado e autenticamente pronunciado, giesen, verter, é oferendar, sacrificar e, portanto, ofertar. Só por isso pode o verter, quando se atrofia o seu ser, isso não é pejorativo, volver-se em mero encher e servir, até que finalmente degenere no regalo comum. Verter não é simples encher e despejar. Veja que no raciocínio dele, você pega essa versão o tempo todo. A oferta do vazio está presente, né? A água da oferta demora-se na fonte demora-se a rocha, e nessa o sono escuro da terra, que recebe do céu a chuva e o orvalho, são todas ofertas. Na água da fonte perdura núpcias do céu e da terra. Elas duram no vinho, que o fruto da vinha dá, que oferta. Em todos eles, o núcleo é o vazio. É o continente do vaso. Todos eles. Por isso que o mesmo cântaro pode ofertar a mitigação da sede ao mortal, ao mesmo tempo que oferta o culto aos deuses. Tudo isso é o vazio ofertante. Que aqui é mais do que o vazio eficiente do Tao Te Ching. Imagina o quão além nós estamos do vazio pragmático do Rorty. 31. Na oferta da versão, que é bebida, perduram os mortais a seu modo. Na oferta da versão, que é libação, perduram a seu modo os divinos, que recebem de volta a oferta do oferecer, como oferta da oferenda. De maneira diversa, duram os mortais e os divinos. Na oferta da versão, duram terra e céu. Na oferta da versão, conduram no mesmo tempo a terra e o céu, os divinos e os mortais. Unidos desde dentro, estes quatro, uns a outros pertencem conjuntamente, antecipando todo o presente, eles são unificados em um quadrado único. Na oferta da versão perdura a unicidade dos quatro.
A oferta da versão é oferta na medida em que retém a terra e o céu, os divinos e os mortais. Silvio, Diga. unificidade é o quê? A unificidade é a força eficiente de tornar um. A eficácia de fazer um. Por isso que a gente estava falando da causa eficiente lá atrás. É uma forma de fazer fenomenologia hermenêutica. Você admite inicialmente estratégias e conceitos consagrados e você vai caminhando com eles até que eles se esgarçam para você vivenciar do que se trata. Então aqui, o vazio da oferta faz um céu e terra, divinos e mortais. Eles são unificados e eles também têm a capacidade de fazer um. Mas veja, isso é pitagorismo, né? O um, a unidade pitagórica, ela é una, ela é um e ela dá um. Então, tudo que é um, aí o Platão tentando entender isso, vai participar da unidade. Participa dessa unidade. Aqui no Heidegger, o que torna, o que faz participar dessa unidade é o vazio da oferta. Então, aqui o que a gente está fazendo, está aplicando a fenomenologia na filosofia, que é o que eles fazem mesmo, para levar até as suas últimas possibilidades. Então, a fenomenologia permite que eu desenvolva as reflexões, inclusive a pitagórica. Cada um, o um de cada coisa, participa da unidade, não porque a unidade é uma espécie de demiurgo, mas porque se estabelece um modo próprio da oferta do vazio ofertante, do vazio vivificante. Mas é lógico que não se trata só de fazer um, mas é que um é muito importante, porque tudo que é uma unidade, pitagoricamente falando. Cada coisa é uma unidade. O que o Heidegger está fazendo com que a gente acenda essa consciência é que essa relação de participação não é dado por mera correspondência. O que une, o que faz essa unidade fundamental do quadrado único é a mesma coisa que entrega no cotidiano a singularidade de cada coisa. É a mesma coisa que é o vazio ofertante. Na oferta da versão perdura a unificidade dos quatro. A oferta da versão é oferta na medida em que retém a terra e o céu, os divinos e os mortais. Pois reter já não é agora mero persistir de algo que está à mão. Reter manifesta. Olha o poder dos limites. Reter manifesta. Traz os quatro à luz do que lhes é próprio, a partir de cuja unificidade uns aos outros se confiam. Essa unidade não é estática, porque dá unidade, é uma unificidade, é uma unidade eficiente em produzir as unidades e de preservar o uno e o único, o quadrado único. Traz os quatro para a luz do que lhes é próprio, os produz como
elementos desse quadrado único. Traz os 4 para a luz do que lhes é próprio, a partir de cuja unificidade uns aos outros se confiam. Unidos nessa mutualidade, estão desocultos. A oferta da versão retém a unificidade do quadrado dos 4. Ora, na oferta está o ser do cântaro enquanto cântaro. A oferta reúne o que ao oferecer pertence, o duplo conter, o continente, o vazio, o everter como oferenda. O reunido na oferta e a si mesmo se une nisto, no reter, manifestando o quadrado, sempre manifesta o quadrado no cântaro, na vinha, na fonte. Este múltiplo simples reunir é o ser do cântaro. O que é reunião, nossa língua designa por uma antiga palavra, ting. O ser do cântaro é a pura reunião do quadrado unífico numa duração. O cântaro é enquanto coisa. O cântaro é o cântaro enquanto uma coisa. Como, porém, a coisa é? A coisa coisa. Esse coisar é a unificação do vazio, da oferta a partir do vazio. A coisa coisa. A coisa reúne, manifestando o quadrado. Ela une a duração deste em cada algo durável, nesta coisa, naquela coisa. E agora ele vai entrar, né, na parte da consideração da linguagem, que vai ser exaustivo para a gente continuar. Porque a gente chegou num ponto inacreditável. Esse ponto nós temos que refletir. Eu recomendo, a minha recomendação é que agora a gente releia esse trecho durante essa semana, para a gente se reencontrar na semana que vem. Tem que reler esse trecho, ele é muito denso. E aí a gente vai ter que reanalisar esse trecho de maneira mais pormenorizada. Eu vou identificar melhor os vazios, a gente vai pensar sobre isso. Mas agora, como é que está ficando isso para vocês? Porque esse trecho é muito impressionante. Como é que está pro Ivan essa unificidade? O Ivan que perguntou. Deu para entender? Não estou travado não, né? Estou aqui. Não é. É claro que a gente não está falando aqui de um conteúdo, de um livro técnico, nem de um livro introdutório. A gente vai ter que meditar sobre isso. Certo? Vamos meditar sobre isso. E semana que vem, se for o caso, a gente retoma esse fluxo de novo. Tá bom? Tá certo, gente? Tá bom, Silvio. Então vamos lá, meus queridos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, tá? Tá, obrigada. Um abração. Obrigado. Tchau.